Olá pessoal, nessa aula a gente vai dar prosseguimento aí o capítulo sobre equilíbrio dos corpos rígidos, tá? Que corresponde ao capítulo 1, né? O início do capítulo 1 do livro texto de vocês, tá? Equilíbrio dos corpos rígidos. Nós vamos agora dar exemplos aí de aplicações, tá? Fazer algumas definições também. Então vamos lá. Na aula passada a gente falou, né, que os corpos, né, para eles estarem em equilíbrio, eles precisam obedecer aí 3 condições, né? Quais são? Nosso caso é que as forças estejam em equilíbrio e os momentos estejam em equilíbrio, tá? Somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, o somatório dos momentos igual a zero, tá? Lembrando que na grande maioria dos casos aí a gente vai trabalhar com um estado biaxial, né? De tensão. Ou seja, a gente vai sempre estar trabalhando aí no plano, tá? Nós vamos fazer essas simplificações aí para poder facilitar um pouco aí a nossa vida, tá? Então, para a gente começar a achar essas forças, né, somatório de forças, primeiro a gente tem que achar quais são as forças externas que estão agindo naquele corpo, tá? Suponha que eu tenha essa barra AB indicada aí, tá? Do lado esquerdo. Tem uma barra AB, ela tem 2 metros de comprimento, né, como vocês podem ver, e ela está, né, ela tá suportada aí por esse bloco em B, por essa haste, né, essa haste AC, tem uma força que está atuando aí, tá, a 0,75 metros do ponto A, né. Do lado direito vocês veem, né, o que a gente chama de diagrama de corpo livre, tá? Eu peguei esse corpo, no caso é a barra AB, isolei todas as forças que agem nele, tá? Corpo livre por quê? Porque ele está livre do resto da estrutura, né? Eu troquei os apoios, né, a haste e o bloco pelas forças correspondentes, tá? As forças de reações que agem nessa haste devido aos apoios, tá? Então você tem aí a força P, né, que é uma força externa. Eu tenho a força FAC, tá, que é a força que corresponde à força de reação nessa haste AC, que essa haste AC faz na barra, tá? E tenho a força FB, né, que é a força de reação que esse bloco faz na haste também. Então esse é o que eu chamo de diagrama de corpo livre, tá? Diagrama de corpo livre. A gente falou também, pessoal, que os apoios, né? Existem diferentes tipos de apoio. A gente falou de apoios do primeiro gênero, do segundo gênero, do terceiro gênero, tá? Nesse exemplo aí, nós vamos trabalhar com 2 tipos de apoio. Um apoio do primeiro gênero, tá? No pino B ou no ponto B, e um apoio do segundo gênero no ponto A. O que é que isso quer dizer? Esse pino B, por ser uma articulação, ele só oferece resistência, né, na direção onde o cabo, onde a haste aí, no caso, age, tá? Então ela está sempre acompanhando, né, a direção dessa haste, tá? Só tem essa força. Eu poderia compor, né, poderia decompor essa força em 2, tá? Mas aí no caso eu só posso eu digo que a força só é do primeiro gênero porque ela vai sempre seguir a haste BC. Já o ponto A,
né? Esse ponto A está suportado por um apoio do segundo gênero. Ou seja, esse apoio resiste a movimentos tanto na direção vertical, VA, quanto na direção horizontal. O que é que isso quer dizer? Se essa barra tentar por algum motivo, né, se eu aplicar alguma força, algum deslocamento, se essa barra tentar se mover para cima, na vertical, esse apoio A, ele vai oferecer uma resistência e não vai deixar, tá? Ele vai aparecer em uma força de reação vertical em A, que vai impedir o movimento desse ponto A, tá? O resto da barra até pode se mover, tá? Mas esse ponto específico, não, ele não vai mover. Ele está fixo na direção vertical. Ele também está fixo na direção horizontal, ou seja, se eu quiser empurrar essa barra na direção da parede ou puxar, esse apoio ele vai oferecer uma resistência na forma de uma força horizontal, tá? Que vai impedir esse movimento para dentro da parede. Tá? Então, esse apoio é um apoio do segundo gênero. Né? Ele oferece resistência aí nessas duas direções. Tá? Essa é a simplificação, né, do que a gente falou na aula passada sobre os apoios, agora utilizando aquele conceito que foi desenvolvido em exemplos práticos. Tá? Pessoal, antes da gente começar aqui, a gente precisa estabelecer uma convenção, tá? Convenção de sinais para as forças e momentos, tá? Então, vocês vão, né, prestar atenção nisso aí, depois anotar se possível, tá? Essa convenção que a gente adotou aqui. Deixa eu só mover aqui, pessoal, que mudou aqui de posição esse sinal. Tá? Quando eu estiver tratando com esforços externos, tá? Forças externas, né? Eu vou usar essa convenção, ou seja, se a força estiver apontada para cima, ela é positiva. Se ela estiver apontada para baixo, ela é negativa. Se ela estiver apontando para a direita, ela é positiva. Se estiver apontando para a esquerda, né, é negativa, tá? No caso das forças horizontais. E no caso das forças, dos momentos gerados por essas forças, tá? Se a força aplicada ela tiver a tendência de girar a peça no sentido horário, tá? Ela é negativa, né? Eu vou considerar que esse momento é negativo. Já se essa força tender a fazer a peça girar, né, o elemento girar na direção anti-horária, ele é positivo, tá? Isso aqui para forças externas, tá, pessoal? Forças externas. Já os esforços internos, né? Os esforços internos, a gente vai discutir um pouco aí sobre os esforços internos, mas os esforços internos, eles dependem da seção que eu estou olhando, tá? Para eu olhar para um esforço interno, né, eu preciso criar uma seção, como se eu estivesse dividindo esse corpo ao meio, tá? Quando eu crio essa seção, tá? Se eu olho para essa seção da direita, tá? Eu estou olhando por esse lado aqui, eu uso essa convenção aqui. Se a força cortante for para baixo, ela é positiva. Se a força normal sair da seção, ela é positiva. Se o momento for na direção anti-horária, ele é positivo, tá? Já se eu olho para a seção pelo outro lado, tá? Isso aí vai ficar mais claro quando a gente fizer um exemplo. Mas se eu estou olhando por a seção pelo lado esquerdo, tá? Eu tenho agora que se o cortante for para cima, ele é positivo. A força ainda, se ela estiver saindo da seção, ela é positiva. E o momento que vai fazer, né, girar essa peça no sentido horário é positivo quando eu olho pela esquerda, tá? Então essa é a convenção de sinais, vai ficar mais claro quando a gente fizer os exemplos aí, tá? Só para que vocês saibam que a gente vai sempre seguir essa convenção de sinais. Então vamos lá, vamos fazer esse exemplo aí da barra, tá? Essa barra que tem o apoio do primeiro gênero, em
B e um apoio do segundo gênero em A. Tá? O que é que eu falei que a gente precisa ter? Quais são as condições? São 3 condições, tá? Somatório das forças x igual a 0, somatório das forças y igual a 0 e o somatório dos momentos igual a 0, tá? Essas são as 3 condições aí, já que eu não tenho nenhuma força em Z, né? Se eu tivesse alguma força em Z, eu também teria que dizer somatório das forças em Z igual a 0. Tá? Essa barra, pessoal, essa haste, ela tem uma força de 3 kN que está sendo aplicada aqui a uma distância de 4 metros do ponto A, tá? E esse cabo, né, que está a uma distância de 6 metros do ponto A, ele está aqui com a inclinação beta, tá? Eu não sei qual é esse ângulo, tá? Eu não sei qual é esse ângulo exatamente, poderia saber, mas não está indicado. Mas eu sei que esse triângulo aqui, ele é um triângulo 3, 4, 5, tá? De forma que o cosseno de beta é 4 sobre 5, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E o seno de beta é 3 sobre 5, tá? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então vamos lá para a primeira condição, tá? Somatório das forças em x igual a 0. Quais são as forças que agem em x, pessoal? É a componente da força FBC, tá? A componente x dessa força FBC e a reação HA, tá? São as duas forças, né? Usando a nossa convenção lá, elas são forças externas, tá? Então, se estiver apontando para esquerda, tá? É positiva, que é o caso aqui de FBC, né? A componente de FBC vai ser nessa direção. Então, FBC vezes o cosseno de beta menos o HA, tá? HA está na outra direção, então negativa, menos HA, isso aqui é igual a 0, tá? Então, somatório das forças em x igual a 0. Eu ainda não sei quem é FBC e não sei quem é HA, então vou deixar essa equação aqui por enquanto, tá? Mas eu já sei que o cosseno de beta é 4 sobre 5, né? Eu já poderia colocar aqui. Eu faço a mesma coisa agora para o somatório das forças em y, tá? Somatório das forças em y é igual a 0 também. Quem são as forças em y, tá? Vamos lá. Eu tenho a reação V, né, vertical, ponto A, VA, tá? Para cima, positivo. Menos, tá, pessoal? Esse valor aqui é menos. Menos 3 kN, porque está para baixo, certo? Menos 3 kN, mais FBC, seno de beta, tá? Igual a 0. O que é que a gente tem aqui? Reação vertical em A, força está sendo aplicada aqui de 3 kN e a componente vertical aqui dessa força é FBC, tá? Se eu somar essas três, tem que dar 0. Então, seguindo a nossa convenção, FVA está para cima, 3 kN, né? Para baixo, FBC está para cima, seno de beta igual a 0. Professor, o que aconteceria se eu ainda não sei se essa força é positiva ou negativa, eu apenas arbitrei aqui uma força aqui nos apoios. Acontece o seguinte, pessoal, você vai arbitrar geralmente um valor positivo, tá? Se você vê, quando for resolver, se ela não for aquele valor que você arbitrou, certo? Se você obter um valor negativo para ela, isso implica que a orientação que você atribuiu no começo, ela estava errada, estava o oposto, tá? Então, se você disse que VA era positivo e você achou um valor negativo, que na verdade a força estava para baixo e não para cima, como a gente colocou aqui, tá? Da mesma forma, a horizontal, a gente colocou ela nessa direção, se tiver o sentido contrário, ela vai aparecer, tá? Isso quer dizer que ela está na outra direção. Mas nesse caso é fácil da gente supor que essa força está nessa direção, porque ela vai ser a reação a essa força aqui, né? Esse componente de FBC que está puxando para o outro lado, tá? Então é bem simples eu achar aqui que da mesma forma VA, né?
Outra coisa que eu preciso também, pessoal, é o somatório dos momentos, né? Isso precisa ser igual a zero, tá? Somatório dos momentos igual a zero. Eu posso pegar o momento em relação a qualquer ponto, tá certo? Qualquer ponto. Mas é sempre vantajoso eu pegar o momento em relação ao ponto onde eu tenho muitas forças, né, nesse mesmo ponto. Por quê? Porque o momento das forças vai ser zero, porque a distância é zero, tá? Então, se eu pegar, nesse caso aqui, se eu pegar o somatório das forças em relação ao ponto A, o momento, né, de VA vai ser zero, o momento de HA vai ser zero também, tá? Por quê? Porque a força vai ser zero. Desculpa, a distância vai ser zero. Se eu pegar o somatório dos momentos em relação a isso aqui tem que ser zero. Então vamos ver aqui. Seguindo a nossa convenção, né? Que tende a fazer a peça rodar no sentido horário negativo, no sentido anti-horário positivo. Isso para as forças externas, tá? Então vamos lá. Eu tenho 3 kN e um braço de alavanca de 4 metros, tá? 4 metros. Então eu tenho, isso aqui vai tender a rodar essa peça, essa força vai tender a rodar essa peça nesse sentido horário, tá? Então é negativo. Então menos 3 kN vezes 4 metros, tá? Mais agora a componente FBC, componente vertical de FBC, que é FBC seno de beta, tá certo? Essa força, como está para cima, ela vai ter a tendência a rodar essa peça no sentido anti-horário, então ela é positiva, tá? Então FBC, agora o braço de alavanca é 6 metros. A componente horizontal não tem nenhum braço de alavanca, porque ela passa diretamente aqui no ponto, né? Então o braço de alavanca aqui é zero, tá? Então somente a componente vertical vai causar momento aqui em relação ao ponto A, tá? Nessa equação, pessoal, é possível eu descobrir quem é FBC, tá? Porque a única incógnita aqui é FBC, tá? FBC seno de beta a gente já havia falado que é 3,5. Se eu substituir aqui 3,5, fizer essas equações, 3 vezes 4, 12, né? Menos 3 vezes 4, 12, mais FBC, tá? É 3,5 vezes 6, isso aqui igual a zero, né? Isso me dá um FBC igual a 3,33 kN, tá? Lembrando que as unidades que a gente está trabalhando aqui é quilonewton. Continuando aqui, pessoal. Aqui só o sinal ficou errado de novo. Tá? Então eu estou agora com as duas equações e agora eu posso descobrir, tá? Que eu já descobri quem é FBC, então o somatório das forças X igual a zero, eu tenho FBC cosseno de beta menos HA é igual a zero, de forma que a força HA é igual a 2,67 kN, ou seja, FBC é igual a 3,33 vezes o cosseno de beta, tá? Isso aqui dá 2,67 kN. A mesma coisa eu faço agora para as relações, né, do somatório das forças em Y, tá? VA menos 3 kN mais FBC seno de beta é igual a zero, tá? De forma que eu substituo o FBC aqui, a única incógnita que eu tenho agora é o VA, de forma que eu acho VA igual a 1 kN, tá? Umas pequenas aproximações aí, pessoal, por causa dos valores de seno e cosseno, tá? Mas basicamente isso aí. Então eu tenho, pessoal, agora substituindo aqui VA e HA, né? No meu diagrama de corpo livre, eu tenho aqui FBC, que é 3,33 kN, eu tenho a minha força de 3 kN, eu tenho o VA e o HA, tá? Eu também posso trabalhar, pessoal, se eu quiser, né? Eu posso trabalhar aqui com a resultante, né, das forças HA
e VA, tá? Resultante aqui, RA, que eu chamei de RA, ela seria, né, o quadrado de HA, 2,67 ao quadrado, mais o quadrado de raiz quadrada, seria a raiz quadrada dos dois, né? De VA ao quadrado, tá? Então, RA ao quadrado é igual a VA ao quadrado mais H ao quadrado. Isso aí dá um RA de 2,85 kN, tá? Então, isso aí, pessoal, me dá, vocês podem ver que dessa forma eu consigo obter todas as forças externas que estão agindo, tá? Nesse elemento, tá? Então, o diagrama de corpo livre é uma ferramenta extremamente útil na obtenção das forças que agem no corpo, tá? A gente vai sempre seguir essa metodologia, tá? Esse é um exemplo bem simples, mas a metodologia que é importante vocês saberem, tá? O que é que a gente fez? A gente isolou a peça, né, que eu estou desejando estudar, tá? Coloquei todas as forças, tá certo? Que agem sobre esse corpo, tanto as forças externas, no caso aí essa força FBC é a força de 3 kN, tanto quanto as reações dos apoios, né? Então, feito isso, eu vou, né, calcular aí o somatório das forças e o somatório dos momentos, tá? Somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, somatório dos momentos igual a zero. Feito isso, né, na grande maioria das vezes, a não ser que a situação seja o que a gente chama de um hiperestático, né, onde eu tenho mais equações, mais incógnitas do que equações. Quando eu tenho esse tipo de situação, eu não consigo resolver. Na grande maioria dos casos, aqui 99% dos nossos casos aqui, principalmente durante essa disciplina, vão ser de isostáticos. Tá? Isostáticos é onde eu tenho o número de equações iguais ao número de incógnitas, o que vai me permitir calcular, né, todas essas forças externas. Tá certo? Pessoal, outro conceito importante que a gente precisa desenvolver é o de carregamento distribuído. Tá? O que é carregamento distribuído? A gente viu no exemplo anterior forças pontuais, tá? Ou seja, as forças que agem num ponto só. Pode ser que eu tenha cargas que estejam distribuídas ao longo de uma direção, ou distribuída ao longo do plano ou no espaço, tá certo? No nosso caso aqui, como a gente está trabalhando com o estado biaxial, né? 2D, bidimensional, essas cargas vão ser cargas lineares, né? Carregamento linear, distribuído aí ao longo de uma linha. Né? Dou exemplo aí dessa carga aí de 150 newtons por metro, tá? Está agindo sobre esse elemento aí que tem 5 metros de comprimento, tá certo? A maneira que a gente vai trabalhar com esse tipo de carregamento, pessoal, eu vou achar resultante. Eu não vou trabalhar com o carregamento distribuído, tá? Eu vou trabalhar sempre com a resultante dele. Tá legal? Então, quem é a resultante? Para esse caso aí de carregamento uniforme, tá? Onde a carga linear ela é uniformemente distribuída, né, ao longo da seção, para eu achar a carga resultante Q maiúsculo, é só eu multiplicar aí a carga, né, a carga linear, vezes o comprimento, tá? No nosso caso aqui, eu tenho 150 newtons por metro, agindo num comprimento de 5 metros, tá? Então, 150 vezes 5 daria 750 newtons, tá? Seria a resultante disso aí em newtons, a força resultante em newtons, tá? Essa força resultante, pessoal, ele vai agir, tá? Deixa eu pegar aqui uma setinha, certo? Deixa eu pegar essa. Agora, eu vou substituir toda essa força aqui por uma força resultante, tá? Maior, que está agindo aqui no meio. Essa força aqui, ela tem 750 newtons, tá?
é uma força resultante de 750 newtons que age na metade da barra, tá? Metade da barra. Eu vou substituir uma carga uniformemente distribuída, pela sua resultante. E essa resultante é aplicada no meio. Por que no meio? Porque o carregamento é simétrico, né? Pode ser também, pessoal, que eu tenha um carregamento triangular, tá? Esse carregamento triangular, ele é bem comum também. A ideia é a mesma, né? No caso anterior, a gente calculou, a gente pode imaginar que a gente calculou a área, né? Se você pensar que isso aqui seria a altura, né? 150 newtons por metro seria a altura aqui da carga, esse comprimento aqui, a altura vezes o comprimento, daria uma área, né? Seria uma ideia, uma comparação com a área. Da mesma forma aqui no triângulo, tá? Carga triangular. Suponha que eu tenha a altura aqui é 270 newtons metro, aqui seria zero, né? Eu tenho que basicamente calcular o que seria a área disso aqui, tá? Então, é um meio de base vezes, né, da altura vezes a base, que vezes o L sobre 2. Tá? Se eu tenho 270 newtons por metro, tá? O comprimento aqui total é 6, né? Se eu pegar 270 vezes 6 dividido por 2, eu tenho aí 810 newtons, tá? Seria a resultante. Professor, onde é que age a resultante agora? No caso anterior, ela agia no meio da peça. Nesse caso agora não é no meio, pessoal. No meio, se eu colocasse no meio, dá para a gente ver que aqui tem menos carga do que esse lado, tá? Então ela está deslocada sempre para o lado da carga maior, né? Do lado aqui do triângulo, onde a altura é maior. Ela está no terço, tá? No terço maior aqui do carregamento, tá? Da mesma forma. Vou pegar lá a nossa resultante. Seria aqui uma setinha aqui da força resultante, agora de 810 newtons, tá? 810 newtons agindo aqui no terço, primeiro terço aqui, tá? Quando eu faço isso, pessoal, eu simplifico bastante o meu estudo, né? Os meus cálculos aí, tá? Trabalhar com esse carregamento distribuído. Se eu quiser trabalhar com ele, eu vou ter que integrar, né? Tá trabalhando com integrais e isso aí é complicado, tá? É muito mais fácil que a gente trabalhe com a força resultante, tá? Lembrando quando o carregamento triangular, tá? Triangular é quando ele tem um lado alto e o outro aqui vai para zero, tá? Então é no terço médio. Pode ser que eu tenha um carregamento trapezoidal, tá? Trapezoidal, na verdade é quando ele tem uma altura aqui, mas ele não vai para zero em uma das extremidades, tá? Ele não chega em zero. Esse é o carregamento trapezoidal. Como é que eu faço com o carregamento trapezoidal, pessoal? Trapezoidal eu tenho que dividir a carga em duas. As duas que a gente viu, tá? Eu pego uma carga, esse carregamento aqui, uniforme e o triangular, tá? Carregamento uniforme, que seria o retângulo, e em cima, triângulo, tá? Então eu divido em dois, né? Como se eu tivesse dois carregamentos, um agindo em cima do outro, tá? Então eu pego a parte que corresponde a esse triângulo, calculo a resultante, aplico no terço, aqui, né? O terço aqui mais próximo de onde eu tenho mais carga, e pego o retângulo de baixo, tá? Calculo a área e aplico a resultante no meio. Nesse caso do carregamento trapezoidal, eu tenho duas resultantes, tá? Eu vou trabalhar com duas resultantes. Vamos dar um exemplo aí, né? Vamos dar um exemplo aí. Quais seriam essas resultantes aí e onde é que elas seriam aplicadas, tá? Vamos supor que eu tenho um Q maior aqui de 270 newtons por metro e aqui 150 newtons por metro, tá? Então, como a gente falou, eu vou dividir essa parte triangular de cima e a parte retangular, tá? Para a gente calcular
essas duas aqui, o que é que a gente precisa saber? Qual é essa altura aqui, tá? Essa altura vai ser nada mais, nada menos do que 270 menos 150, tá? Até aqui é 150, né? Até aqui seria 150, de 150 para 270 eu tenho 120, tá certo? Então, tenho 120 newtons metro, o comprimento é o 6, tá? Então, é base vezes a altura dividido por 2, 120 vezes 6, dividido por 2, isso me dá 360 newtons, né? Como é um triângulo, ele está no terço aqui, tá? Como é 6 metros, né? 6 metros, dividir 6 por 3 dá 2, então ele está a uma distância, a força resultante, que é essa aqui, ela está a 2 metros dessa extremidade aqui, tá certo, pessoal? 2 metros, essa é a resultante do carregamento triangular. Já para o carregamento retangular, né, ou uniforme, eu tenho 150 vezes 6, que dá 900 newtons, tá certo? 900 newtons aplicados aí no meio, certo? Eu findo aí com duas cargas, tá certo? Duas resultantes. Para esse caso específico, eu trabalho com eu vou ter duas resultantes aí no final. Uma de 360 newtons, que corresponde ao carregamento, né, triangular, tá certo? E uma de 900, aqui é 2, que corresponde aqui ao carregamento retangular, tá? Q2 igual a 900 newtons, Q2 está na metade, né, 3, e Q1 tá no terço, que é 2. Então, eu tenho essa distância daqui para cá é 2, né? Daqui para cá é 1, daqui para cá é 3, tá? Então, no caso do carregamento trapezoidal, eu tenho duas resultantes, certo? Isso aí é como a gente trabalha com forças, né, ou carregamentos distribuídos, tá? A gente transforma ele aí em forças resultantes, né, para trabalhar com uma força ao invés de um carregamento distribuído. Tudo que a gente falou, pessoal, até então, ele tem a ver com forças externas, tá? A gente falou dos tipos de apoio, a gente falou das reações nos apoios, tá? A gente viu um exemplo aí de como calcula essas reações, tá certo? Viu carregamentos distribuídos, como transforma esses carregamentos distribuídos numa força resultante, tá certo? Mas você já deve estar esperando a gente falar também dos esforços internos, tá certo? Os esforços internos, por quê? Se eu aplico uma força externa no corpo, essa força ela vai agir dentro do corpo também, tá? Como se vocês tivessem aqui esse corpo aqui, né? Que tá agindo sobre ele quatro forças, né? F1, F2, F3, F4. Essas forças vão causar um estado de tensão aqui. A gente vai aprender depois o que é tensão. Mas um estado de forças agindo sobre uma área qualquer aqui. Se eu cortar esse corpo aqui numa seção, tá? Essa seção arbitrária qualquer, tá certo? Mas isso aqui é para mostrar para vocês que essas forças externas elas têm um efeito interno, elas geram forças internas, tá? Essas forças internas, pessoal, a gente vai trabalhar também, a gente vai transformar ela e vai trabalhar com as resultantes delas, tá? Se a gente tem forças agindo aqui, eu posso transformar todas essas forças numa resultante, tá certo? E posso calcular o efeito aqui, o efeito de rotação delas, né? E representar através do momento resultante, tá? Então, todos os momentos gerados por essas forças aí, eu posso calcular qual é o momento resultante e vou trabalhar com as duas, tá? Só que, como essas forças elas podem ser arbitrárias e podem trabalhar em direções quaisquer aí, arbitrárias, né? Eu vou sempre estabelecer um sistema ortogonal, tá? Sistema retangular aqui de orientação, certo? Eu vou pegar essa força resultante que vocês estão vendo mais cinza aqui e eu vou dividir ela em duas, tá?
na sua componente normal, ou seja, aquela que é perpendicular ao plano, tá certo? E na sua força cortante, ou força de cisalhamento, tá? Que é tangente, né? Ela é tangencial aqui, ou paralela aqui ao plano, tá? Ela age aqui nesse mesmo plano, enquanto que a normal é perpendicular, tá? Eu vou pegar o somatório dessas forças, né? Isso é de forma conceitual, tá, pessoal? Porque se a gente não sabe quais são aquelas forças lá, ficaria muito difícil. Então, a gente vai trabalhar com situações simples, né? De barras retangulares, de elementos que têm uma forma mais palpável, mais palatável, para que a gente consiga calcular, né? Essas forças. Mas a força eu vou dividir nas suas componentes normais e tangenciais ou de cisalhamento, tá? Força normal de cisalhamento. E o momento também na sua componente, né? Perpendicular aqui, ou momento de torção, e o momento que age aqui na tangente, né? Tangencial a esse plano, que é o momento fletor, tá? O momento fletor, ele é o momento resultante aí, vou decompor também nas suas componentes aí de torção e flexão. Esse é um estado, né? Isso aqui é o estado tridimensional, o estado mais geral, tá? Mas a gente vem trabalhando aí com o estado plano, né? Como a gente vem sempre falando, para simplificar um pouco a nossa vida, a gente vai trabalhar no plano, tá? Como o momento fletor, né? O momento torsor, na verdade, o efeito dele é um efeito de torção, que seria fora do plano, tá? Fora do plano, né? O efeito dele seria num plano perpendicular ao plano da página aqui, né? Que a gente está vendo. A gente não vai considerar, tá? Torção só quando a gente estiver trabalhando com um estado triaxial, né? Tridimensional de forças. Os nossos exemplos aqui que a gente vai ver, a gente vai sempre, na grande maioria dos casos, aí vai trabalhar com o estado bidimensional, tá? Então eu não tenho torção, mas eu tenho flexão, tá? Flexão aqui, né? Ou seja, se essas forças estão causando aqui um momento fletor, essa barra vai ter, né, esse corpo sujeito a esse momento fletor, ele vai fletir, tá? Ele vai criar aqui uma curvatura, certo? Isso é o efeito causado, né, como lembrando aí, essas forças elas advêm das forças externas que estão sendo aplicadas aí, né, nesse corpo, tá? Então elas são o efeito interno do corpo, tá? Outra coisa, pessoal, que a gente comentou, né, é que quando eu secciono isso aqui, ou seja, quando eu criei a seção, as forças externas, né, que estão agindo nessa parte do corpo, elas estão em equilíbrio com as forças internas, tá? Com os esforços internos. Ou seja, o somatório dessas forças externas ele tem que ser igual ao somatório dessas forças internas. Por quê? Se eu não tivesse isso, eu não teria a condição de equilíbrio. Tá? Então, o somatório, né, em x e y dessas forças externas ele tem que ser igual às componentes x e y, no caso o cisalhamento e a força normal, da força interna. Tá? Isso aí é uma premissa básica aí que a gente vai estar sempre utilizando. Se o corpo está em equilíbrio, né, independente da seção, tá? Qualquer seção que eu cortar, que eu seccionar esse corpo aqui, eu vou ter isso, tá? Só lembrando que quando eu secciono, eu trabalho só com uma parte das forças externas, tá? Se eu quisesse trabalhar, eu poderia trabalhar com, quando eu secciono, eu fico com duas partes, eu posso trabalhar com qualquer uma, tá? Tanto faz. A condição é a mesma, só que eu tenho que trabalhar com as forças correspondentes, tá? Por exemplo, se eu escolher esse lado aqui da seção, eu não poderia, por exemplo, trabalhar com F3 e F4, tá? Trabalharia com isso aqui, com F1 e F2.
Então vamos agora para um exemplo, tá, pessoal? Vamos ver esse exemplo aí. Determine a resultante das cargas internas que atuam na seção transversal em C, no ponto C, da viga mostrada abaixo. O que é que eu quero? Eu tenho essa viga, como vocês estão vendo, essa viga ela está engastada. Ela está, né, essa barra ela está muito bem fixada aqui nessa parede, de forma que ela está, se vocês lembram da aula passada, ela está aí com um apoio do terceiro gênero, né? Ele resiste aos esforços na vertical, na horizontal e também o momento, tá? Se essa peça tender, essa força, né, tá sendo aplicada aqui, ela vai tender a girar essa peça aqui no sentido horário, mas essa reação aqui, a parede, ela vai fazer ela vai aparecer um momento externo aqui que vai contrabalancear isso aí, tá certo? Se eu tivesse somente um pino aqui do segundo gênero, essa viga ela não poderia estar em equilíbrio, né? Por quê? Porque o pino ele não ia manter a peça na horizontal, tá? Eu tenho que ter esse momento segurando aqui, já que eu não tenho nenhum apoio desse lado, tá? Ela não é biapoiada, como é o caso dos exemplos que a gente viu anteriormente, tá? Então, como é que eu faço quando eu tenho, né, um corpo sujeito a forças externas, né, a carregamentos externos, tá? E eu quero saber quais são o resultante das forças internas que atuam em uma determinada seção. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu preciso calcular quais são, né, as forças que estão agindo, as forças externas. No caso aí é uma força triangular, né, um carregamento triangular, tá certo? E a partir das forças, né, eu calculo os apoios, tá? As reações nos apoios. No nosso caso é um apoio terceiro gênero, então ele vai ter um apoio, uma reação horizontal, uma vertical e um momento, tá? E vou analisar a seção que eu quero, tá certo? Então, como é a seção C, né? Imagine que eu vou cortar essa peça aqui em C e vou ficar apenas com essa parte aqui. Mas antes eu tenho que calcular quais são as forças externas, certo? Então, pessoal, para a gente calcular as forças externas, tá? Primeiro a gente começa aí com esse carregamento triangular, tá? A gente já sabe aí que a base vezes a altura dividido por 2, né? Seria 270 vezes 9, que é o comprimento dividido por 2. Isso nos dá uma carga resultante de 1.215 newtons, tá? Essa seria a resultante do carregamento aqui, devido a essa carga triangular. Uma vez que eu calculo essa reação, pessoal, eu posso trabalhar com ela, né? O objetivo da resultante é você trocar uma carga que é mais complicada por uma mais simples, tá? Então, agora eu substituí aquela carga lá. Como é triangular, eu apliquei no terço aqui, né? Divide a peça em 3, pega o lado que está mais próximo, né, do valor máximo da carga triangular, tá? E vou trabalhar com ela. O segundo passo agora é calcular as reações de apoio, tá certo? Começo aqui primeiro com o somatório das forças x igual a 0, tá? Como eu tenho somente essa reação e não tenho nenhuma outra força, pessoal, então, obviamente, ela vai ser igual a 0 também, tá? MA é igual a 0, tá? Então, não tem força, isso aí é simples da gente verificar, porque não tem nenhuma outra força. Se não tem nenhuma força na horizontal, não vai existir reação na horizontal, tá? Agora a gente passa para somatório das forças em Y igual a 0, tá? Quem são as minhas forças em Y? Eu tenho VA, tá? É a reação V em A. Não confundir com cortante, tá, pessoal? Aqui é a força externa, é a reação aqui nesse apoio, tá certo? VA. Eu poderia ter chamado de RA, tá? Reação em A. Eu prefiro chamar de RA. Só para manter aqui a compatibilidade com o livro de vocês, tá certo?
Vamos lá, VA menos, né? Porque menos a carga está para baixo, tá? Menos 1.215 é igual a zero, o VA é igual a 1.215 newtons, tá? Então eu já descobri que a minha reação NA é igual a zero, o meu VA é igual a 1.215 newtons. Agora falta o momento. Para calcular o momento da carga externa, o que eu vou fazer? Somatório dos momentos, vou pegar um ponto A, poderia ser o A, poderia ser o B, tá? Eu tenho que escolher um ponto apropriado. Por que eu não poderia pegar o C, por exemplo? Porque se eu pegasse o ponto C, o momento dessa carga seria zero, tá? Eu não teria como achar aí o somatório dos momentos. Eu ficaria com uma... Não seria possível calcular o valor de MA, tá? Então vamos lá. Seguindo a nossa notação, vamos assumir que o momento resultante aqui, né, MA, ele vai tender a rodar a peça nesse sentido, tá? No sentido horário. Quando o momento tem a tendência de rodar, o momento externo, o momento das forças externas tem tendência a fazer a peça rodar no sentido horário, eu digo que ele é negativo, né? Então, menos MA. Essa força aqui também, ela vai ter a tendência de rodar, né? Isso em relação ao ponto A, tá? Nós estamos pegando aqui o momento em relação ao A. Professor, se fosse em relação ao B, essa força teria, né, ela teria a tendência de rodar o corpo no sentido anti-horário, tá? Então depende de onde você está pegando. Em relação ao ponto A, essa força tem a tendência a rodar o corpo no sentido horário, que é negativo, segundo a nossa convenção. Tá? Menos MA, menos 1.215, o braço de alavanca aqui é 3 metros, tá? 1.215 vezes 3 dá 3.645, tá? Menos 3.645. Apareceu um sinal de menos aqui, quer dizer o quê? Isso quer dizer que o valor o sentido que eu atribuí não é o sentido correto, tá? Eu estou querendo dizer que isso, com esse sinal, que esse valor que eu escolhi, na verdade, o sentido aqui de rotação é diferente, tá? Ele não tem a tendência a rodar a peça para esse lado, e sim para esse lado, tá? Isso é óbvio, porque se você vai combater o efeito de rotação dessa carga, você precisa ter um momento que tende a rodar na outra direção, de forma que os dois se anulem, né? Então, na verdade, esse momento é positivo, tá? Ele tem a tendência de rodar a peça para o outro lado. Agora vamos pegar, pessoal, vamos calcular aí os valores, né? Dos valores da seção, na seção C, tá? Que é o que ele quer, né? A seção C. Quando eu corto o meu corpo lá, né? Na seção C, tá? A outra parte agora eu estou desprezando, tá? Nós vamos fazer com as duas seções. Vocês vão ver que uma é muito mais fácil do que a outra. Vamos começar pela difícil. Então eu peguei essa parte aqui, tá? Eu cortei, aqui era o ponto C, né? Desprezei aqui o outro lado. Eu fiquei agora com uma carga trapezoidal, né? A gente sabe que uma carga trapezoidal, eu decomponho ela em duas, né? Então, esse valor aqui seria 180, 270 menos 180, eu fico com 90, tá? Essa área Q2 aqui é igual a 90 vezes 3, base vezes altura dividido por 2, que me dá um Q2 igual a 135 newtons, tá? Já aqui a carga uniforme, tá? Ela é igual a 180 vezes 3 metros, tá? Só na seção C, até a seção C, tá, pessoal? Beleza.
Professor, como é que o senhor achou esse valor de 180 aqui, tá? Se isso aqui era um triângulo, né, pessoal? O triângulo que vai até aqui ao final, eu posso usar uma relação entre triângulos, né? 270 está para 9, que é o comprimento total da barra, assim como essa altura H, que eu estou querendo achar aqui, está para 6. Isso me dá um H aqui, né, uma carga aqui, né, medir H aqui, igual a 180 newtons metro. Então vamos lá. Agora eu já calculei todos os meus esforços externos, calculei todos os meus esforços externos, certo? Os momentos aqui em A, momento cortante, tá? Normal é igual a zero, cortante não, reação, desculpa, a reação na vertical é igual a 1215, o momento aqui 3.645, já coloquei ele aqui na posição correta, tá? Aqui na direção correta. As duas cargas que eu acabei de calcular, com as devidas dimensões corretas aqui, né, no terço, né, se esse comprimento até o C tem 3 metros, a carga da parte superior aqui do triângulo é 135 newtons, ela está à distância de 1 metro. Já a carga devida aqui ao carregamento uniforme de 540 newtons está a uma distância de 1,5 metro, que é a metade da seção que eu estou considerando, tá? Então essas são as forças externas e agora eu quero calcular as forças internas aqui nessa seção que passa pelo ponto C, tá? Faço a mesma coisa, tá certo? Somatório das forças Fx igual a zero, tá? Somatório de Fx igual a zero, NC igual a zero. Isso aí eu já estava prevendo, né? Como não tem força nenhuma na horizontal, essa força normal aqui em C vai ser igual a zero. Assim como ela foi igual a zero em A, né? Quando a gente calculou. Agora, o somatório das forças Fy é igual a zero. Eu tinha dito aqui a vocês que as forças externas elas são iguais à força interna, tá? Essa força interna, na verdade, vai ser igual. Ela tem que ser compatível para o corpo estar em equilíbrio. As forças externas têm que ser igual à força interna, né? O corpo está em equilíbrio. Então, as forças externas aqui eu tenho 1215, certo? Que é a reação em A, reação vertical em A. Eu tenho 135 newtons. Eu tenho para baixo, né? Menos 135, menos 540. Isso aqui é igual ao cortante VC, tá? De forma que esse VC é igual a 540. Cortante para baixo, tá? Segundo cortante é um esforço interno. Eu estou olhando, eu cortei a seção e estou olhando aqui pelo lado direito, tá? Seria esse aqui, pelo lado direito, estou olhando a seção, essa é a minha seção, cortei aqui, estou olhando pelo lado direito. Depois eu vou olhar pelo lado esquerdo, tá? Vou fazer de novo, calcular esses mesmos esforços internos, agora olhando pela outra parte da seção. Mas agora a gente está olhando por esse lado, tá? Cortante para baixo é positivo, tá? Falta agora o momento, né? Momento MC, tá? É o momento MC aí. Somatório das forças em A igual a zero, tá? Vamos pegar agora aqui essas forças em A, né? Dessa forma eu desprezo aqui o efeito do momento causado pela reação vertical em A, porque não tem braço de alavanca. Então, seria o MA
tá? Eu desprezo a força, porque não tem braço de alavanca, mas aqui é um momento, tá? Um momento aplicado. Então, somatório dos momentos, obviamente, eu tenho que pegar, né? Seria o MA, que é 3.645, menos o momento causado pela força 135 aqui, de 135 newtons, que vai fazer a peça rodar no sentido horário, tá? Menos, né? O braço de alavanca 1 metro, então menos 135 vezes 1. Da mesma forma, a força 540, também negativa, 540 vezes 1,5, tá? Mais o MC, estou supondo aqui que ele está, né? Vou arbitrar que ele é positivo, tá? E menos o momento devido ao cortante VC, tá? VC está para baixo, como a gente disse, tem a tendência a rodar o corpo também no sentido horário, então negativo. Menos VC vezes 3 metros, que é a distância total aqui. Isso aqui é igual a zero. Tá? Se eu substituir esses valores aí, né, 3.645 menos 135 vezes 1 dá 135, menos 540 vezes 1,5 dá 810, mais MC, menos o VC, que é 540 vezes 3, menos, né, dá menos 1.620. Eu acho aqui que o meu momento MC é igual a 1.080 newtons metro. Tá? Então, dessa forma, eu achei todos os esforços externos, tá? E também achei os esforços internos numa seção particular aqui, que é a seção C. Tá? Isso foi pedido no problema, eu poderia ter escolhido qualquer seção. Tá? Eu falei para vocês que a gente olhou a seção, né? Essa peça continuaria aqui, né? Agora eu vou olhar a seção, o restante da seção, para ver se é verdade que esses valores são iguais, tá? Eles têm que ser iguais. Quais são as forças externas agindo agora nessa seção? Vocês vão ver que ela é bem mais fácil porque ela só tem uma força, tá? Então, da mesma forma, somatório de F das forças em X é igual a zero, então NC é igual a zero, tá? Checa, que nem igual ao que a gente fez na outra seção, né? Somatório das forças Y, como eu só tenho duas aqui, o VC tem que ser igual a essa força, né? Eu só tenho duas, somatório das forças, VC menos 540 igual a zero, VC igual a 540, tá? Então, confere com o que a gente achou lá com a outra seção também. E o somatório dos momentos em relação a C igual a zero também. Então, eu tenho o MC, né? Menos, tá? 540 vezes 2, que dá MC igual a 1.080 newtons metro. Tá? Então, pessoal, isso aí é para que vocês vejam que sempre tem um lado da seção, sempre não, mas na maioria das vezes, tem um lado da seção que é mais simples, tá? Ou porque ele não tem, tem menos momentos aplicados, tem menos forças agindo, tá? Ou a geometria do carregamento é mais simples, tá? Então, sempre leve em consideração isso, tá? Você pode fazer pelos dois lados, a gente viu que dá o mesmo resultado, mas tem sempre um lado da seção que é mais simples de trabalhar, tá certo? Então, fica a dica aí para vocês.